Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo, Reconstrução. Hoje recebendo Jefferson Firsnall, presidente do Sincodiv Fenabrave RS, e o empresário Marcos Quester, CEO da Aeromóvel Brasil. É uma nova versão do nosso Rio Grande que dá certo, justamente nesse momento, depois de tivemos aí a maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, com mais de 160 mortos, com 456 municípios impactados, meio milhão de pessoas diretamente impactadas com a tragédia climática em 5 regiões diferentes, abatendo a economia e pessoas e as vidas, o momento da reconstrução. Agradecer a presença dos dois aqui conosco, no nosso Rio Grande que dá certo, Jefferson Firsnall, da nossa Kia Suzuki Sun Motors, também presidente do Sincodiv Fenabrave RS, o Marcos Quester, nosso colunista do Jornal Gente, CEO da Aeromóvel Brasil, também, e da Quester Válvulas também, e nós estaremos conversando sobre isso. Jefferson, há um impacto muito forte nas revendas de todo o estado, uma geração de trabalho que a gente sabe todo esse potencial. Nós já temos aí passados mais de 30 dias dessa tragédia. Já se tem um impacto direto com o tamanho do prejuízo das revendas no estado, Jefferson? Olha, em valores ainda não temos, Osíris. O que nós podemos dizer das 720 concessionárias que existem no Rio Grande do Sul, 21% destas concessionárias, pelo levantamento que fizemos na última terça-feira, ainda não estão em condições de operar. Agora, é importante a gente falar isso, o empenho da rede de concessionárias, sabendo da essencialidade do nosso serviço quando se trata de manutenção dos veículos, que todas as marcas, todas as concessionárias conseguiram se adaptar e arrumar uma forma de atender os veículos em manutenção, ou em outras casas, ou compartilhando concessionárias de uma marca, atendendo 2 ou 3 marcas, mas nós não deixamos nenhum carro sem manutenção durante esse período todo. Isso é importantíssimo. Qual é a geração de empregos nesse guarda-chuva, das mais de 700 revendas? 18 mil empregos direto, pelo menos 18 mil empregos direto, e se nós pensarmos aí em empregos indiretos ligados à cadeia do automóvel, aí devemos ultrapassar a marca de 35 mil empregos. Marcos Quester, nosso CEO da Aeromóvel Brasil. A gente discutia ainda no Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, ao longo da semana, o desafio que se tem agora, a partir da reconstrução, se dotar Porto Alegre e também a região metropolitana de estruturas de proteção, que é importantíssimo. E tem um desafio logístico nisso tudo, né? Essa questão, na verdade, né, Osíris e Jefferson, a questão dessa crise, né, é que a gente vem tomando conhecimento no dia a dia, né? A gente comentava aqui antes, né, hoje eu voltei de São Paulo, agora há pouco, pela base aérea. Então a gente já vê a complexidade do serviço. Está funcionando muito bem. Agora, ele é um voo, né, que leva ali uma operação de 3 horas. Quer dizer, aquele processo ali de caminhar do raio-x até o finger, né, que tu faz em 20 minutos, sei lá, 15 minutos, né, isso agora leva 3 horas, né, para um voo, né? Então é muito complexo. Isso é um exemplo, né, de uma série de coisas que precisam ser agora reconstruídas ou reformuladas. Essa questão da proteção, a gente comentou bastante, né, Osíris, as cidades aqui, porque o efeito aqui na área do Guaíba, né, então todas as cidades, né, banhadas pelo Guaíba foram fortemente afetadas por essa enchente absurda, né? E o sistema de mitigação disso, o sistema de resiliência das cidades, ele passa a ser fundamental, né? Quer dizer, como é que a gente evita, né, ou evitaria, né, uma catástrofe dessa monta, né? E eu acho que assim, o aeroporto, né, claro que tem muita gente que perdeu tudo, tem empresários, tem pessoas, né, que ainda não conseguiram nem voltar para suas casas, né? Mas assim, talvez o fator, né, mais extremo desse episódio é o próprio aeroporto, né, que é uma gigantesca infraestrutura e que de repente ficou debaixo d'água e a gente não sabe quando é que vai voltar a operar, né? E aí começa a gente sentir na pele assim, a dificuldade que é, né? Pô, né, como é que a gente interage, como é que a gente vai atrair investimentos para o Rio Grande do Sul, como é que nós vamos fazer negócios... Como é que despacha carga aeroportuária, né? Como é que desloca? Coisas simples, né? Por exemplo, eu estou acostumado a ir para São Paulo e voltar no mesmo dia, isso é totalmente impossível agora. Até porque já tem que ficar
garimpando passagem agora para ver Sim. se vai por Jaguaruna, se vai por Caxias, né? Volta pela base aérea, né? Então, só esse exemplo aí, né? Isso já é uma coisa de uma complexidade e de um impacto, né? Na nossa economia, nos negócios, na vida das pessoas, gigantesco. E tem uma geração de empregos em torno do aeroporto também, nesse guarda-chuva da Fraport. Aliás, tem uma coincidência, a Fraport é alemã e quem nos dotou do sistema de proteção são alemães, que vieram para cá na década de 60 e projetaram o sistema dos diques, do muro da Mauá e também das comportas, todas que foram realocadas ali. Né? Um sistema projetado por 80, 100 anos, que não chegou a ser superado. Funcionassem as casas de bombas, acho que ele teria aguentado bem nesse processo. Né? Eu acho que sim. Inclusive, eu assisti ontem, por coincidência, um clipezinho aí do Eduardo Bueno, né, do Peninha, sobre a Arena. E aí conta a história de toda essa região, como ela foi se transformando de uma área de chácaras para depois uma área industrial. Aí veio a construção dos diques, né? E foi isso é que a gente tem que botar na perspectiva, né? Que os diques de Porto Alegre são uma estrutura gigantesca, bilionária, né? Isso custou muito, muito para fazer, né? E de fato eles não tiveram efeito, né? Aí tem, claro, isso tudo tem que ser verificado agora, né? O que falhou, como falhou, por quê, né? Mas o fato é o seguinte, não funcionou, né? Porque a cidade foi invadida, o mercado público foi invadido, o aeroporto foi invadido. Bairros por água, foram invadidos. Bairros, casas, residências, né? Então, e ainda estão com problema de água aí, a Zona Norte, Maitá, Navegantes, 4º Distrito, né? e aí tem algumas coisas nessa perspectiva econômica muito, claro, para toda a região, né? Desde dos vales, aí dos rios, né? Do interior do estado e aqui na capital, só que quando a capital tomba, né? Numa catástrofe dessas, a gravidade ela se multiplica e a nossa capacidade fica limitada aí agora de reagir a esse processo, né? Agora finalmente dá para entrar na cidade, sair, né? Precariamente, mas isso já funciona. Precariamente, é isso que me preocupa, tá? Quando a gente fala em reconstrução, a primeira coisa que vem pela cabeça é mobilidade. Como é que tu faz para entrar em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, como é que tu faz para chegar mercadorias, trazer coisas, para sair mercadorias daqui, a dificuldade que se está tendo com isso. Hoje, uma carreta quando chegava aqui próximo a Porto Alegre, tu sabia que ela chegava ali em torno da 118 e em 1 hora, 40 minutos ela estaria no local. Hoje ela chega na 118 e não sabe nem por que caminho vai vir e leva 3 horas para chegar no local aqui em Porto Alegre. E aí tu tem a saída desta mesma carreta. E aí, além disto, quando a gente fala de mobilidade, tu tem a manutenção, o atendimento, porque estão vindo mais caminhões para cá, mais carretas, no primeiro momento com várias doações, que foram de extrema importância para esse momento de sobrevivência do Estado. E aí tu também tem que ter a manutenção desses caminhões, para que eles não fiquem parados ou trancados aqui no estado do Rio Grande do Sul. A nossa primeira preocupação com as concessionárias, isso tivemos uma reunião há 2 semanas atrás, foi quais concessionárias de caminhões que estão conseguindo operar e dar assistência técnica para que a gente tenha toda essa mobilidade. E aí tu tem toda a parte do tempo que leva pela alteração das estradas, que é a primeira parte que nós temos que reconstruir, para que a gente volte a receber e poder enviar mercadorias para que a gente volte a produzir. Sem dúvida. Agora, as concessionárias precisam faturar, elas precisam fazer a geração de renda para sustentar seus postos de trabalho. Desde quando não se consegue emitir nota, ou já se voltou a emitir nota, Jefferson? Voltamos a emitir nota na segunda-feira, dia 27, às 13 horas. Conseguimos voltar a restabelecer o DETRAN. Então, nós tivemos aí um processo... ficou embaixo d'água, o DETRAN por do dia 6 de maio saíram os últimos emplacamentos aqui no estado do Rio Grande do Sul. Aí depois, na sexta-feira que antecedeu, que se não me engano foi dia 17 ou dia 18, tá? Saiu aquela licença provisória somente para venda de veículos com pagamento à vista, aquela licença que foi colocada no para-brisa, uma licença por 15 dias de trafegabilidade para os veículos. E agora, na segunda-feira, dia 27, foi restabelecido o sistema do DETRAN. Ele, obviamente, não está com a mesma velocidade, mas já está funcionando. Então, vamos lá, as concessionárias, eu digo, nós saímos da situação, ainda estamos na CTI, mas saímos da situação agonizante pré-morte. Agora a gente começou a respirar, volta a tentar restabelecer.
porque uma das coisas que eu tenho colocado, emprego também é vida. Nós salvamos vidas e agora nós temos que ter a manutenção dos empregos. E olha a incoerência. Nós estávamos previstos para esse mês de maio, no dia 13 de maio, ter o primeiro feirão de empregos da rede de concessionárias, tal a forma como vinha se apresentando o mercado com crescimento nesse ano em relação aos anos anteriores. E agora a nossa preocupação é com a manutenção desses empregos para que não tenham a perda de postos de trabalho. E já vou emendar num outro segmento que não é o nosso, mas não concordo, mesmo sendo empresário, com a redução de salários para que se mantenham os empregos, porque nós temos que continuar consumindo no Rio Grande do Sul e isso só faz através da geração de renda dos trabalhadores e, obviamente, das empresas faturando. Os veículos, o produto está chegando ao Estado? Porque também tem isso, tem que ter o veículo. E a frota gaúcha ela foi danificada, foi impactada, né? Fortemente. Estima-se em 200 mil veículos atingidos aqui no estado do Rio Grande do Sul. As mercadorias voltaram a chegar, se restabeleceu esse canal na semana passada. Ainda tem um delay ou uma demora na entrega de peças de reposição. Nosso estoque, no nosso caso, era um estoque alto, mas tem um delay aí que chegou a ser de 15 dias. Hoje ele está em uma semana na demora do recebimento das peças, mas está voltando a funcionalidade e isso é importante também. A gente está conversando com o Jefferson Firsnall, presidente do Sincodiv Fenabrave RS, também CEO da Kia Sun Motors, da Suzuki Sun Motors, e com o Marcos Quester, nosso colunista da Rádio Bandeirantes e CEO da Aeromóvel Brasil, nesse Rio Grande que dá certo a reconstrução. A gente vai fazer um breve intervalo, você fica conosco, nós já voltamos. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, reconstrução, hoje recebendo o Jefferson Firsnall, presidente do Sincodiv Fenabrave RS, e Marcos Quester, CEO da Aeromóvel Brasil, também nosso colunista do Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, né? O governo federal divulgou aí esta semana um crédito de 15 bilhões para a reconstrução de indústrias e empresas aqui no estado do Rio Grande do Sul, com um juro abaixo daquilo praticado, obviamente, pelo Banco Central. Ainda estão sendo definidas algumas normas, né? O Marcos Quester já foi diretor da Fiergs, né? Ainda sou. E agora está vai ter uma transição. Na chapa do Cláudio Bier, que foi vencedora, né? A indústria tem um desafio gigantesco, porque ela também foi extremamente impactada, né? Gigantesco, Osiris, e assim, eu até vou dar o exemplo, a nossa empresa ela fica em São Leopoldo, né? E a gente está no bairro Vicentina, que foi um dos bairros... Ficou embaixo d'água. Ficou embaixo d'água, né? E nós tivemos ali uma imensa sorte. Toda vez que eu ando na fábrica, a sorte que nós tivemos aqui foi uma coisa extraordinária de não ter tido invasão. A água não invadiu a nossa empresa, né? Então, virou assim, 3 empresas do bairro que apenas ficaram secas, né? Que não foram inundadas, né? Que foram empresas grandes, né? A Gedore, por exemplo. Mas os colaboradores foram impactados, né? E nós tivemos aí o exemplo assim de algumas coisas até que o Jefferson, desculpa, comentou aqui agora há pouco sobre essa questão do emprego, né? Agora, as condições das pessoas voltarem a trabalhar, tá? Isso a gente está vendo na pele lá nos nossos funcionários. Nós tivemos 43 pessoas na empresa, né? Somos 150 funcionários, 43 que perderam as casas, né? Que as casas foram invadidas, perderam bens, perderam tudo. E a gente está fazendo uma série de movimentos ali de apoio, né? Inclusive um negócio muito bacana agora dos funcionários voluntariamente estão limpando e restaurando os eletrodomésticos dos colegas afetados, né? A gente cedeu lá uma área da empresa para fazer isso, né? Então tem vários pontos assim dessa solidariedade, né? Que é um ponto bom, né, se dá para dizer assim, dessa crise toda aí que a gente está vendo aí um Brasil solidário, né, com as doações, com apoio. Voluntariado. Né? Voluntariado, né? Agora, o ponto ali dessas pessoas é o seguinte, né, essas pessoas mesmo, né, agora, passado o auge da crise, a volta delas ao processo social, na verdade, né, e de trabalho, não é simples, né? Porque elas têm que primeiro organizar suas casas, aí tem os parentes, tem os vizinhos, tem os bairros, né? Então isso vai impactar fortemente em como a indústria retoma a sua própria atividade. Aí indo mais para... E aí isso muito ligado assim às pessoas, né, Osiris? Jefferson, mas assim, é a questão das empresas, né? Então nós já tivemos algumas reuniões do Sindimetal, que é o Sindicato Empresarial de São Leopoldo,
né? E tem empresas, colegas nossos, empresários, que perderam a empresa, perderam suas máquinas, as máquinas estão inutilizadas. Entrou água, perdeu. Pode olhar para E nem todo mundo tem capacidade de reserva financeira. Por exemplo, tu vai tomar agora um financiamento, etc. Né? Claro que isso aí ajuda, e todos esses instrumentos são importantes, mas a empresa que de repente fica 3, 4, 5 meses fora do jogo, né? Ela vai perder mercado, né? Ela vai ter dificuldade. Nem todas têm capacidade de fazer esses investimentos. Né? E aí tu tem a tua... mais importante de qualquer empresa, né? A tua força de trabalho, ela está abalada, né? Tem pessoas que estão abaladas e tem estruturas aí que não estão funcionando. Fornecedores, outro problema muito sério, Jefferson, Osíris, empresas que fornecem, por exemplo, para nós que somos metalmecânicos e que não têm condições e não sabem quando vão voltar. Então, tu tem que ir atrás de alternativas. Né? Então, isso transforma todas as relações. A cadeia fica toda mexida. Todas as cadeias. Então, assim, aí eu acho que tem um ponto forte do Rio Grande do Sul, que é uma indústria muito diversificada, muito dinâmica, né? E a gente está conseguindo, nesse curto espaço, inclusive, repor alguns processos produtivos para repor esses fornecedores que temporariamente estão, vamos dizer assim, fora do ar por causa dessa catástrofe toda que a gente está vivendo. Né? Sim. Agora, o grande problema que eu vejo o grande desafio, na verdade, né? Esse resgate das pessoas, né, nas suas capacidades, no seu psicológico, né? Claro. Então as pessoas ficam atordoadas. Tem pessoas que foram trabalhar lá depois do primeiro enchente, as pessoas ficam num estado quase que de choque, né? Então isso tem que ser, isso tem que ser empresários, né? Isso é uma das minhas maiores preocupações. De 80 colaboradores que nós temos, 11 foram duramente atingidos, perderam tudo. Nem todos conseguiram ainda regressar para suas residências. Eu tenho pelo menos 3 pessoas que não regressaram ainda. 5 famílias que não regressaram ainda para suas residências. E uma das coisas que nós vimos de imediato dentro da nossa empresa, nós contratamos um psicólogo para este momento, porque as pessoas estão muito abaladas e com pouca perspectiva. Isso fizemos na empresa. Além disso, por sindicato FenaBrave, nós fizemos uma arrecadação para ajudar na reconstrução das casas dos colaboradores da rede de concessionários autorizado. Então, este valor deve estar sendo distribuído agora entre o dia 5 e o dia 10 de junho, especificamente para a reconstrução daqueles que tiveram a perda material maior. Agora, é importante a gente falar também que tu citasse, tá? Esse momento onde as pessoas estão se ajudando, onde está tendo a empatia, onde na recuperação de mobiliário, de eletroeletrônicos, de eletrodomésticos, o que as pessoas estão fazendo em conjunto, tu vê uma união que tu não via antes. 4, 5 pessoas se juntam para resolver o teu problema, tá? E isso tem sido uma constante dentro do segmento que a gente convive. Como foi nos resgates no primeiro momento, todo o voluntariado de todos aqueles que pegaram seus barcos lá da Zona Sul, de Belém Novo, e levaram até o Maitá para fazer resgates no 4º Distrito, no Sarandi, em todos os lados, né? Isso foi muito bonito. Agora tu falaste em 200 mil veículos, né? Como é que está a relação justamente entre montadoras, entre revendas e seguradoras? Osíris, isso é muito específico. Cada montadora reagiu de uma forma diferente. Porque tem aí carro novo e carro seminovo nesses pátios todos, né? A gente né? pode dizer o seguinte, os 200 mil é em geral na população, tá? Não são veículos que estavam à venda. Tá? Nós estimamos aí em torno de 1.000, 1.200 veículos 0 quilômetro que foram afetados. Tá? E eu posso te dizer que 80% das montadoras estão sendo parceiras dos seus concessionários. Meu caso específico, a montadora trocou todos os veículos que ficaram alagados. Tá? Que já estavam faturados até, né? Já estavam faturados e pagos. Simplesmente me manda a nota que eu vou te mandar outro. Tá? Troca. Tá? Manda a nota e o veículo e estão encaminhando o outro. Então esta foi uma das alternativas. Seguradoras, elas estão sendo extremamente ágeis para as apólices individuais, para a apólice de estoque, para a apólice do automóvel, tanto que tivemos caso da montadora pagar o carro sem ter o documento de venda pela falta do Detran. Então, olha a agilidade desse processo. Também, né? E isto vai causar um efeito no setor, como nós estamos estimando aí 200 mil veículos,
em torno de 35 a 40 mil veículos têm seguro. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul uma média mês vendas em torno de 14 a 15 mil veículos. Tá? Nós vamos ter 2 meses com um incremento, com um aumento de vendas, e depois sim a gente vai chegar no momento de analisar como é que realmente vai ficar o mercado. Porque tu perdeu o teu carro, tu vai repor, a seguradora te pagou, tu vai repor teu automóvel. Tá bom, esse dinheiro não é fruto de uma operação normal, é fruto de uma perda total onde a seguradora repôs. Onde nós estamos tendo a dificuldade com as seguradoras é na recomposição do patrimônio, do seguro patrimonial, das instalações. Loja, tá? Oficina. Exatamente. E tem alguns casos, como o meu caso da loja da Ceará. A oficina tem um investimento embarcado. Onde nós perdemos tudo. Mas esse é o paralelo da área da indústria, né? Exatamente a mesma. Tu perde a tua capacidade... Tu perde a tua capacidade de produção e de trabalho. Tá? Eu não tenho mais mobiliário, não tenho mais nenhuma parte de informática que sobreviveu, tá? E equipamentos da assistência técnica também foram danificados, tá? E com perdas. Tá? Então, isso é que a gente precisa restabelecer. Agora, na indústria, isso tem um potencial muito grave, porque uma máquina você não compra num supermercado de máquinas de uma grande indústria. Tem que encomendar. Às vezes vem de fora, vem da Alemanha, vem de outro lugar. Né? Sim, e a capacidade das empresas de manutenção, né, ela também está totalmente superlotada agora, né? Porque todo mundo está com esse mesmo problema. Né? Recuperação, por exemplo, de motores elétricos. Nós temos aqui na Grande Porto Alegre 2 ou 3 empresas especializadas. Uma delas, a maior, né, que é o Jarzinski, que fica ali no Navegantes, também está embaixo d'água. Né? Então, tu vê a complexidade desse processo de recuperação. Mas o que mais me preocupa nessa questão empresarial, Jefferson, são a estruturação dos negócios. Isso está sendo quebrado. Sim. A gente que... Cadeia de pedidos. Nós que começamos empresas, que estão há muito tempo no negócio, o Jefferson sabe quanto tempo leva para tu estabelecer o teu negócio, né? Para fazer a tua cadeia de clientes, fornecedores, colaboradores, fazer isso aí funcionar, essa máquina aí funcionar. Né? Não é fácil isso, né? E esse processo, em muitos casos, ele foi abruptamente quebrado. Né? Então, como é que a gente recupera? E assim, o financiamento, óbvio que é importante, né? Quer dizer, linhas de crédito para esses empresários. Acho até que tinha que ter fundo perdido. Exatamente. Né? Porque as encomendas... no momento de guerra, né? É a exceção. Porque a empresa na ponta, né, Osíris, assim, ela tendo encomendas, ela vai achar o seu caminho. Tá? Ela vai se recompor, ela consegue alavancar financiamentos, né, ela consegue se recompor. Então, quebrar essa cadeia das encomendas e dos negócios das empresas. E isso, quando a gente vê a foto aérea, essa da inundação, é assustador, né? Porque a gente vê, aqui está todo mundo, as pessoas, as casas, as estruturas, o comércio, a indústria, né? Está tudo dentro dessa... Né, dessa varrida aí catastrófica que a gente teve no Estado. Né? A gente vai fazer um breve intervalo. Estamos conversando com o CEO da Aeromóvel Brasil e também diretor da Fiergs, Marcos Quester, e o presidente do Sincodiv, Fenabrava RS, Jefferson Firstnall. Fazemos um breve intervalo, retornamos em instantes com o Rio Grande que dá certo. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo reconstrução. Hoje recebendo os empresários Jefferson Firstnall, presidente do Fenabrava Sincodiv RS, e Marcos Quester, CEO da Aeromóvel Brasil. Jefferson, o que é fundamental para a reconstrução do Rio Grande? Bom, eu coloco, sumariamente o seguinte: nós vamos precisar de um investimento que venha de fora, e me preocupa as empresas que já tinham sofrido demais com o Covid, com a pandemia, que já estavam com um financiamento, com o Refis, e que agora tem que fazer um novo financiamento para a sua sobrevivência. Essas empresas, na minha concepção, teriam que ter um fundo perdido, como tu colocasse, com um prazo de carência de 2 anos, 5 anos, alguma coisa. Então, precisa entrar este dinheiro para que a gente reconstrua a parte imobiliária, a parte estrutural. E nós, gaúchos, nós empresários, temos que investir muito bem para reconstruir as relações comerciais para que o Rio Grande volte a crescer. E eu acredito neste crescimento. Eu acredito na força do gaúcho, tá? E eu acredito que nós possamos, inclusive com estes investimentos, fazer um novo Estado.
de uma forma... Outra mentalidade. Uma outra mentalidade, de uma forma mais agressiva economicamente, porque o Rio Grande do Sul ele tem sido retraído economicamente e nós podemos aproveitar esse momento com esses investimentos e reconstruir um estado melhor. Marcos Quester, o que é fundamental para o Rio Grande, para a reconstrução do Rio Grande? Olha, é como a gente colocou, né? Eu acho que a cadeia, as cadeias econômicas, tem toda a tragédia individual, né? Acho que isso aí sempre tem que ser lembrado. Sim, as né? pessoas. Isso sempre vem antes, né? Mas nós temos aí, nós teremos uma crise que ainda não é conhecida, né? Da quebra dessas cadeias de negócios, né? Das empresas gaúchas que, por exemplo, vendem para outros estados, que a gente viu aí um cara que produz aí a parte suína, né, que perdeu todo o rebanho, né? Como é que esse cara volta, né? Como é que esse cara se recompõe? Como é que ele retoma o seu negócio, né? Então, eu acho que nesse momento onde todas essas cadeias de negócio elas estão prejudicadas, rompidas em alguns casos, né? Um programa de investimentos contundente ele é fundamental. Quer dizer, como é que a gente compensa isso, né, com grandes, e aí me vem à mente, grandes obras de infraestrutura. Né, porque isso puxa... Canteiros de obra. Canteiros de obra, porque isso puxa, isso dá emprego direto, isso puxa a cadeia produtiva, isso vai inclusive, possivelmente vai inclusive atrair pessoas para trabalhar como no Rio Grande do a Alemanha fez Sul. no pós-guerra. Exatamente. Tá? Então, acho que essa peça-chave, isso está sendo discutido, está sendo anunciado, né? Mas a gente precisa ver na prática. Né? Então, não só reconstruir aquilo que foi danificado, que foi perdido, né? Mas a gente tem que fazer melhor. Né? A gente tem que ter estruturas que previnam essas cidades, que vão ter que até mudar de algumas cidades inteiras, o centro vai ter que mudar de lugar, né? Os bairros vão ter que mudar de lugar. Né? Então, isso tem que se converter num grande programa, num grande processo de investimentos, né? Inclusive para atrair, né? Investidores e operadores para essas obras aqui para o Rio Grande do Sul. Né? Então, eu acho que aí a gente tem uma oportunidade realmente de ter o tempo, né, da indústria tradicional dela ela também se recompor. Né? Então, me parece assim, né? Ou a gente tem quase que um dilema aqui, né? Ou o Rio Grande do Sul vai se esvaziar, né, com essa crise, porque as pessoas não têm emprego, não conseguem, elas vão embora, né? Elas migram. Elas vão migrar, né? Ou para outras cidades ou para outros estados. Tem que né? ter uma ação rápida para reter. E esse processo de tu ter aqui um grande processo, um grande canteiro de obras, isso é o contrário, isso atrai, isso vai não só gerar oportunidades para os gaúchos, né, mas também, né, atrair outras pessoas, outras empresas, outros investimentos. E também é questão ambiental, acho que cabe lembrar aqui, né, Osíris e Jefferson, que assim, nós vamos ter que fazer ambientalmente, nós vamos ter que fazer as coisas diferentes. Tá? A questão aí das áreas de proteção dos rios, né, matas ciliares, né? As matas, várias coisas, né, mas essa é uma que escancaradamente não funcionou. E a gente só encheu aqui porque o rio desceu rápido demais. E aí tu tem que voltar, na verdade, lá no tempo dos imigrantes, né, que começaram a colonizar o Rio Grande do Sul e que, na prática, né, claro que isso foi importante economicamente, mas eles devastaram as florestas que aqui haviam. Né, e isso não foi reposto. Então vamos compensar e manter o que tem e compensar isso da melhor forma. Para a nossa reconstrução, são fundamentais estas campanhas que estão ocorrendo de consuma produtos produzidos no Rio Grande do Sul. Perfeito. Compre veículos das concessionárias no Rio Grande do Sul. Não emplaque seu veículo em Santa Catarina. Nós precisamos fazer o nosso estado arrecadar e a nossa economia precisa virar a roda. Jefferson Firsnall e Marcos Quester, obrigado pela presença no nosso Rio Grande que dá certo. A gente vai ficando por aqui, com o Rio Grande que dá certo reconstrução. Retornamos na próxima semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência e cuide-se.